O Oscar Piastri ganhou pela primeira vez na Fórmula 1, não foi exatamente como ele queria. O companheiro dele, Lando Norris, teve que deixar ele passar, depois que deu uma confusão na estratégia da McLaren para variar. O Piastri foi ultrapassado pelo Norris na estratégia e por isso eles tiveram que inverter a posição depois. Mas quem deu o que falar foi o Max Verstappen, que estava num dia de fúria nesse domingo, já para completar todo um final de semana em que ele criticou abertamente a equipe, cobrou abertamente a Red Bull. Então eu queria passar um pouco o que está passando pelos bastidores da equipe Red Bull já há algum tempo. A Red Bull sobrou no campeonato do ano passado, sobrou no campeonato de 2022 também, mas em 2022 que começou a rolar um problema interno lá. A Red Bull sempre foi muito controlada pelo Dietrich Mateschitz, que é o cofundador da empresa Red Bull Mundial, e ele estava muito doente e ele sempre foi um cara muito assertivo nas decisões. Então qualquer coisa, reunião que era alguma coisa difícil, alguma coisa complicada de se resolver, ele ia lá e bancava a decisão, falava, não, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Ele ficou muito doente, se abriu, primeiro que a Red Bull perdeu esse cara bastante assertivo e abriu-se uma lacuna ali. Dentro dessa lacuna na equipe Red Bull, o Christian Horner, que é o chefe da equipe, abriu as suas asinhas e começou a aumentar a sua esfera de influência, tirando influência do cara do Mateschitz, que era o Helmut Marko, que é um consultor e é um cara que cuida mais na parte dos pilotos da Red Bull. E na parte técnica, o diretor técnico, que é o Pierre Bacher, ele começou também a aumentar a sua influência e tirando influência do Adrian Newey, que também é uma espécie de super consultor na Red Bull. O que acaba acontecendo é que o Vacher foi numa direção para o carro desse ano, pensando que é o terceiro ano do mesmo regulamento, a gente não vai ter mais a mesma vantagem, o que é um pensamento correto, a tendência é de convergência, até porque a Fórmula 1 tem regras para ter essa convergência. A Red Bull, desde a metade de 2022, é a equipe que tem menos tempo de desenvolvimento aerodinâmico, por conta da posição deles no campeonato, e é por esse mecanismo que a Fórmula 1 tenta fazer essa convergência. Sempre quem está lá atrás na tabela tem mais tempo para desenvolver o carro. E isso começa a fazer diferença não em 6 meses, mas vai fazer diferença em 1 ano, vai fazer diferença em mais tempo. E essa é parte do motivo para a gente estar vendo uma queda da Red Bull nesse momento. Mas ele decide mudar um caminho do carro e aparentemente o que aconteceu com o carro é que ele ficou mais complicado e está um pouco mais difícil para a equipe entender qual o caminho para otimizar o rendimento desse carro. O que o Christian Horner fala é que o carro da McLaren, no momento, eles têm uma janela maior de funcionamento. Então, a temperatura mais alta, mais baixa, tipo de curvas diferentes, eles conseguem ter um rendimento bom. O carro da Red Bull, ele pode ter um rendimento muito bom um dia e ele pode cair no outro e eles não estão conseguindo entender isso muito bem. É algo que eles entendiam muito melhor com os outros carros. Aí o que acaba acontecendo? O Adrian Newey, ele fala, olha, se eu sou o super consultor e eu não estou sendo muito ouvido aqui no que eu acho que é o direcionamento para o carro, eu vou embora. E ele decidiu ir embora da Red Bull muito em função de tudo isso, na verdade. Não é só o Vacher, mas também ele não gosta muito do Christian Horner tá abrindo as asinhas ali. Ele estava achando que a equipe não estava indo para o caminho certo e decidiu sair da equipe. E aí o que a gente tem? Qual que é o cenário que a gente tem? 1, convergência, que já seria natural. 2, um carro que está complicado para eles compreenderem. 3, a perda de um cara como o Adrian Newey, que ele tem muita experiência para encontrar soluções quando as coisas se complicam. E um carro que não foi muito na direção que ele queria que fosse. E isso culmina com um piloto, o Max Verstappen, muito irritado com essa falta de direcionamento que a equipe está tendo. E por que isso culminou nesse final de semana? Porque eles trouxeram um pacote de mudanças que se esperava muito, dava números muito bons nas simulações deles, mas esses números não foram vistos na pista. McLaren fez uma dobradinha, McLaren teve o melhor ritmo
por toda a corrida e foi com certeza o carro a ser batido nesse final de semana, e a Red Bull não esteve, foi a corrida em que a Red Bull esteve mais longe da McLaren, tirando aquele GP de Mônaco que foi bem pouco característico, que foi o GP que a Ferrari ganhou. Mônaco é bastante específica. Então, isso está gerando muito descontentamento para o Max Verstappen, e ele está, nesse domingo, ele estava completamente, o que eu chamo assim, o Mad Max, né? Então ele começou reclamando do freio, aí ele reclamava de que não conseguia fazer curva, daí ele reclamou do Hamilton na disputa com ele, reclamou porque os comissários pediram para ele devolver a posição para o Lando Norris no começo, porque ele passou por fora da pista, estava reclamando com todo mundo, até que chega o Gianpiero Lambiase, que é o engenheiro de pista dele, e fala: olha, isso aqui está ficando um pouco criancice, né? Esse tanto de reclamação. Ele estava se referindo a pilotos ficarem reclamando sobre um reclamando do outro. Era no momento que ele estava reclamando da postura do Hamilton numa disputa de posição com ele, e aí o Lambiase falou: isso aqui é um pouco criancice. Ele e o Lambiase têm uma relação que às vezes parece bastante dura olhando do lado de fora, funciona para eles, mas foi só mais um exemplo de como o Max Verstappen estava bastante frustrado nesse final de semana. Ele reclamou também muito da estratégia, e sobre a estratégia o Christian Horner fez meio que uma meia-culpa, dizendo que a reclamação do Verstappen tem sentido. A reclamação dele era a seguinte, que a estratégia não levou em consideração o fato que ele estava se sentindo com muita dificuldade de seguir o outro carro de perto, né? O que significa isso, né? Quando está na turbulência de um outro carro, o pneu começa a superaquecer e é difícil você fazer ultrapassagem. E o tipo de estratégia que a Red Bull usou foi justamente para ele ultrapassar na pista no final. E eles não teriam levado em consideração que seria muito difícil ultrapassar. E o Horner disse, talvez a gente não tenha considerado isso, pesado isso da maneira certa na estratégia. Mas muita coisa aí para a Red Bull conversar e resolver para as próximas corridas. Próxima corrida é Spa. O GP da Bélgica é uma das pistas em que a Red Bull mais se deu bem nas últimas temporadas, e vai ser um grande termômetro muito importante para eles perceberem o que eles precisam fazer para sair dessa situação. Sair dessa situação de a McLaren estar cada vez, toda a corrida eles estão pontuando mais do que a Red Bull, porque a Red Bull continua líder do Mundial de Construtores, o Max continua super líder do Mundial de Pilotos, 76 pontos na frente do Lando Norris, mas o que eles estão vendo é uma tendência que ele não está tendo nenhum sinal de que vai melhorar tão cedo. Então daí vem a frustração do Mad Max que a gente viu nesse final de semana aqui na Hungria. Uau!